Igreja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele pegou o apóstolo Timóteo, que era um dos seus discípulos, e conduziu eles ao povo de Tessalônica, para ver se o povo de Tessalônica estava na onde? Estava na onde? Na fé. Você precisa entender uma coisa: Deus a todo momento ele mantém um anjo perto de você, para ver se você também está onde? Na onde? Quem acredita nisso? Eu acredito nisso. Quem acredita nisso? O que é estar na fé, pastor? É estar de cabeça inteira. O que é estar na fé, pastor? É você não abrir mão dos seus objetivos. O que você está na fé, pastor? É você não abrir mão do seu chamado por causa da opinião de alguém. O que é estar na fé, pastor? É você acreditar no seu potencial. O que é estar na fé, pastor? É você entender que a sua fé remove montanhas. O que é estar na fé, pastor? É você entender que o deserto não vai te vencer. O que é estar na fé, pastor? O ano pode estar acabando, mas a minha fé não morre. O que é estar na fé, pastor? É eu a todo momento confessar o nome de Jesus e acreditar que Ele é o meu ajudador. Estar na fé é estar provocando. Estar na fé é estar achando. Estar na fé é ter objetivos. Estar na fé é não abrir mão de sonhos. Pergunta o vizinho se ele já abriu mão do sonho dele. O que ele falou para você? Falou que não? Então fala para ele, levanta a cabeça. Glória a Deus, pessoal. A preocupação do apóstolo era de que ele não dava para ele ir ver como é que o povo estava. Então ele conduziu Timóteo para saber como é que estava o estado da fé deles, e também para fazer o que com eles? Exortar eles, para fazer eles trazer a memória deles que a fé deles no nome de Jesus iria remover os obstáculos da vida. Se a gente traz para o dia de hoje, a gente vai perceber que os obstáculos a todo momento eles tendem a surgir. Tende ou não tende? Para nos parar, para nos envergonhar? Sim. Mas isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque eu estou vivendo pela fé. No nome de quem? No nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. E continuando diz assim, ó, no versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Olha que coisa interessante. Quando um homem comprometido com o Evangelho, quando um homem comprometido com o Evangelho, com o Rei, com Jesus Cristo, ele sai para poder pregar, ele não prega somente aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, mas ele prega exatamente aquilo que as pessoas precisam. E o apóstolo Paulo, antes de Timóteo, ele já tinha passado em Tessalônica, e ele já tinha dito para o povo o seguinte: olha, aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, nova criatura é. Só que tem um detalhe: a todo momento a sua fé em Jesus Cristo, ela vai ser colocada em prova. Ela vai ser colocada em prova. E o povo, quando o apóstolo Paulo passou lá, o povo abraçou a causa, o povo aceitou, e ele, na condição de anjo de igreja do passado, ele enviou Timóteo para saber se realmente eles estavam marchando na onde? Na onde, igreja? Na fé. Porque o apóstolo sabia que as lutas iriam o quê? Iriam o quê? Surgir. E Deus só pode revelar a glória dele, a justiça dele, a majestade dele na vida daqueles que permanecem.
na vida daqueles que o quê? Daqueles que permanecem. Por isso que é importante você viver pela fé, para que você venha estar sempre inovando, para que você venha estar sempre caminhando, provocando. Amém, pessoal? Para que você venha sempre entender que o Espírito Santo, através da Bíblia, ele é o seu orientador. Amém, pessoal? Amém. Graças a Deus. Vê se o vizinho está com cara de que ele está na fé. Ele está com cara de que ele está na fé? Hã? Sabe o que está vendo? Você que está do outro lado aí, você está na fé? A fé não se resume em palavras. Hã? O segredo da fé, queridos, preste atenção nisso. O segredo da fé não está na quantidade daquilo que você já fez. O segredo da fé está na qualidade e na intensidade do quanto você está determinado a suportar. Está assim de gente hoje que pensa que já fez muita coisa e está parado no meio, virou profeta velho. Virou profeta, e quem vive pela fé está determinado a supor, porque ele sabe que a força dele não vem dele. Amém, pessoal? A nossa força vem de quem? Deus. O nosso socorro vem de quem? Deus. A nossa disposição vem da parte de quem? Deus. Ponto final. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, para que o povo viesse a gerar maturidade espiritual, para que com o passar do tempo eles viessem a se renovar e não viverem acomodados. Glória a Deus. Glória a Deus. E continuando diz assim, ó, no versículo 4, não é? Pois quando ainda estávamos convosco, predizemos que íamos ser afligidos, e que de fato aconteceu, e é do vosso o apóstolo Paulo falou para Timóteo assim: Timóteo, vai lá falar para eles que eu já avisei para eles que a partir do momento que eles tivessem assumido a quem? Jesus Cristo, a fé deles ia ser colocada o quê? Em prova. Eu já tinha avisado a eles que os desafios iriam o quê? Surgir. Mas que era para eles permanecer, porque o Senhor está com eles. Amém, pessoal? Amém. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos trazer para os dias de hoje? Nos dias de hoje, o Deus da Bíblia está com você. O Deus da Bíblia está com quem? Com você. Agora, e se eu achar que eu já fiz muito? Se eu achar que eu conheço muito? Se eu achar que já está dando para relaxar? Se eu achar que já está muito bom, está maravilhoso, eu estou colocando a minha fé, a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus em risco. Aonde? Em risco. E com vida espiritual não podemos distrair. Com vida espiritual não podemos o quê? Não podemos distrair. Amém, pessoal? Amém. Você vê a preocupação do apóstolo? É a mesma preocupação do pastor Vilmar nos dias de hoje. É a mesma preocupação do pastor Hugo. Não adianta a gente conquistar mundos e fundos ali fora e perder a nossa identidade diante de Deus. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder o nosso passaporte para entrar no céu. Não adianta a gente se esconder atrás de um título, de um carro. Não adianta a gente se esconder atrás de um crachá e achar que já fez muito, que já está bom, quando na verdade a gente precisa continuar acrescentando coisas novas no nosso relacionamento
Na nossa caminhada com quem? Na nossa caminhada. A preocupação do apóstolo Paulo é para que o povo, quando viesse a dar de frente com os desafios, é que eles não viessem a parar. E está assim de pessoas hoje, ó, parando no meio do caminho. E sabe o que é mais forte? Você não vai ficar triste comigo, não vai? Ah, eu parei por causa dele. Ah, não, eu parei por causa dela. Ah, não, o pastor foi. Ah, não, é o obreiro. Ah, mas ela fofocou. Quem está perdendo é você. Quem está perdendo é quem está ficando atrás. Você que está do outro lado aí, que está assistindo essa mensagem. Quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você. Amém, pessoal? Amém. Se a gente para, quem perde é quem? Nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E continuando, diz assim, ó, no versículo 5: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Olha o que o apóstolo está dizendo. Eu pedi para Timóteo ir aí conversar com vocês, porque quando quem viesse tem o tentador, o esforço que ele teve não tivesse sido igual. Igreja, o tentador ele existe, o tentador ele está aí. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Entenda isso. Para você vencer o tentador, nós precisamos estar na presença de Deus. Para vencermos o tentador, precisamos estar na presença de Deus. Precisamos estar vivendo na dependência de Deus. O apóstolo Paulo lá atrás já estava advertindo que o tentador a qualquer momento ele poderia aparecer. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos, José. Vem aqui, José. Ao tentador nos dias de hoje. Explique, José. Ao tentador nos dias de hoje. E de lá, José. Você tem uma semana difícil. Você tem o direito de descansar. Aquele propósito que você fez com Deus, Deus entende. Você, pelo menos, tentou. Você tentou. Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. E sabe que do jeito que Ele falou para você, você não gosta. Você é sistemático. E Deus entende isso. Não importa os outros dias, não. O problema é que Deus entende que você é. Ao tentador sugeriu. É verdade, né? Sim ou não? O tentador ele sugere só o que a gente gosta de ouvir. Ou não é assim? E é nesse exato momento que a gente precisa ouvir o outro lado que sussurra, dizendo assim: olhe por ele, não dá crédito a isso, continua marchando, olha para mim, eu vou fazer justiça, eu vou trazer a verdade, eu vou trazer o impossível. Olha o outro lado, como é que é? Sim ou não? Ó, perdoa, dá oportunidade, não se perca com isso não, a sua bênção está chegando. Esse é o outro lado. Mas o tentador, você sabe, a sua parte ser feita durante 15 anos, e agora está tudo na mão de Deus. Depois também você conhece já a palavra, você sabe como é que é. É assim ou não é? É assim ou não é? O tentador trabalha sugerindo para que a gente venha se acomodar. Vai ficar triste não, vai?
para a gente se acovardar diante da situação, para a gente poder entrar em acordo com aquilo que a gente um dia fizemos e hoje não queremos fazer mais. Tem muita coisa que você fazia antes e que hoje você para Deus. Para quem? Para Deus. E é muito sério isso, não é? Porque é o tentador que vai minando as nossas inspirações, para a gente poder continuar acrescentando uma vida espiritual de novidade na presença de quem? Sem olhar para o pastor, sem olhar para o obreiro, sem olhar para o membro, sem olhar para a chuva, sem olhar para o calor, sem olhar para o acaso, sem olhar para a fofoca. Sim ou não, igreja? Pergunta para o vizinho, você está na fé, vizinho? Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Quem entendeu? O tentador trabalha com sugestões. Trabalha com o quê? E continuando diz assim, no versículo 6: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e também o quê? Tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmes, se é que estáis firmes, se é que estáis firmes no Senhor. Estar firme no Senhor é aprender a andar com as próprias pernas. Estar firme no Senhor é andar na presença do abençoador. Estar firme no Senhor é contar apenas com o auxílio dele. Igreja, a gente não pode firmar a nossa fé em ninguém, guarda aí, a não ser em Jesus Cristo. A gente não pode colocar a nossa fé em ninguém, a não ser em quem? Em Jesus Cristo. É muito preocupante o que a gente traz através dessa narrativa, porque é uma realidade que a gente está vivendo hoje. E se eu e você, se nós não tivermos atento, se a gente não tivermos o quê? Atento, a gente acaba entrando em acordo com a situação, a gente acaba se perdendo olhando para a condição. É verdade, né? A gente começa a limitar o poder de Deus dentro de nós mesmos, a gente deixa de valorizar a nossa fé, por menor que ela seja, e sem a gente perceber, a gente vai estacionando a nossa vida espiritual, e o Espírito Santo não pode nos ajudar. E o Espírito Santo não pode o quê? Nos ajudar. Porque o Espírito Santo fala, vamos, aí a voz diz assim, mas eu já fui isso, mas eu já fui. É ou não é assim? O Espírito Santo fala, confia, eu estou contigo, eu vou fazer justiça, mas a luta está muito grande. O Senhor sabe que eu estou certo, o fulano está errado, mas é assim ou não é? A gente começa a questionar. É igual eu estava falando com o povo hoje de manhã. Olha, presta atenção nisso aí. Se a gente não vigia, a gente vive mais sugerindo para Deus as coisas do que a gente mesmo se submetendo à palavra dele. É ou não é uma realidade? Se a gente perceber, se a gente não vigia, a gente a todo momento vive fazendo o que para Deus? Deus precisa de sugestão?
Deus precisa da nossa opinião? Não. Ele só precisa do nosso posicionamento diante dele diferenciado, para que ele venha nos encontrar onde? Aonde? Na fé. Ele só precisa ver na gente um posicionamento diferenciado. E esse posicionamento é por meio do quê? Da fé. Deus não precisa de sugestão. Deus não precisa de homens. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo? Igreja, é muito sério o que a gente está falando para você. Vê se não é assim. Mas Deus podia fazer isso. Não é assim que a gente fala? Se Deus tivesse feito pelo menos isso. É assim ou não é? É ou não é? Mas o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo para isso realmente acontecer? O que a gente está fazendo para isso, para essa sugestão acontecer? Se ele não encontrar a gente na fé, tem como ele fazer alguma coisa? Não. Guarda isso dentro de você. O ano está acabando. O ano está o quê? Acabando. Mas o seu sonho não vai morrer. O ano está acabando. Os meses, os dias, as horas estão levando esse ano para o final. Mas a sua fé não pode acabar junto com o último dia 31 desse mês. Entenda isso, gente. Se a gente achar que Deus vai fazer alguma coisa na hora que a gente quer, a gente está muito enganado. A gente está muito o quê? Ele não faz nada na hora que a gente quer. Ele sempre está determinado a provocar na nossa vida, a fazer as coisas acontecer. É quando a gente está determinado a marchar a presença dele. Graças a Deus. Graças a Deus. E continuando, diz assim, no versículo 9: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ele está dizendo assim: olha, será que quando eu chegar para conversar com vocês de novo, será que eu vou ter em mente que foi em vão que eu fiz por vocês? Das vezes que eu orei, que eu jejuei, que eu busquei. Está escrito isso aí? Ele está fazendo essa pergunta. Dá ou não dá? Será que será em vão, Diego? Será que o diabo vai conseguir provar para você que foi em vão a sua caminhada durante esse tempo todo? Hein, irmãos? Hein, irmã Terezinha? Será? Mas para muitos ele já conseguiu. Para muitos ele já o quê? Ele já conseguiu. Conseguiu ou não conseguiu? Diga, está amarrado, igreja. Que amarrado, mais miserável de fraco esse. Diga, está amarrado, igreja. Está amarrado. Está amarrado, pastor. É, pessoal. Em outras palavras, será que foi em vão o nosso esforço durante 2 anos aqui? Tem que acontecer. Será? A preocupação dela. Igreja, quem pratica a palavra de Deus, quem é compromissado com o reino, quem tem certeza da sua salvação, quem tem vida com Deus, não aceita perder. Não aceita? O apóstolo Paulo aceitava perder? Por isso que ele mandou Timóteo correndo, saber como é que estava o estado da fé daquele povo. Foi ou não foi? Porque ele não aceitava. Ele não queria chegar um dia a notícia de que tudo que ele fez foi o quê? Mas você imagina Jesus aí.
Imagina Jesus Cristo, que pagou um alto preço e derramou o sangue dele pela sua vida sentimental, pela sua vida familiar, pela sua vida financeira, pela tua saúde, pelos teus projetos de vida. Sim ou não? E no dia de amanhã, ele do trono da majestade dele olhar aqui para baixo e ver eu ou você parado no meio do caminho. Imagina? Imagina? No dia de amanhã, Jesus Cristo da tua majestade olhando para cá para baixo e ele vê você um dia que foi fervoroso, sim ou não? Era o primeiro da fila e hoje o freio de mão puxado. Por quê? Por causa dele. Por quê? Por causa dela. Por quê? Por causa dele, por causa do governo, por causa da situação, coisa assim. Justificativa não leva ninguém a lugar. Glória a Deus, pessoal. Quem entendeu? Fala assim, eu entendi, pastor. Então vamos alimentar a nossa fé. Você tem tudo para você fechar esse ano com chave de ouro. Você tem tudo para você se achegar diante da Santa Ceia hoje e dizer para o Senhor, eu quero dar um basta. Eu não quero mais pensar como fraco, eu não quero ter postura de mole, eu não quero mais ser acomodado, eu não quero mais me acovardar. Eu reconheço que eu estou transferindo responsabilidade, eu quero partir para cima, eu quero ser uma nova criatura, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer com que Deus venha revelar a justiça dele na minha vida. Eu estou determinado a praticar a Bíblia, eu estou determinado a fazer a diferença, eu quero fazer tudo diferente na minha vida. A partir de hoje, eu não quero me importar mais com o que disseram, com aquilo que eu fiz de errado. Eu vou partir para cima, eu vou praticar, eu vou provocar, eu vou trazer a minha fé viva dentro de mim, eu vou sair do lugar comum, enfim, eu vou viver na dependência de quem? De Deus. A vida aqui é muito curta, queridos. A vida aqui é o quê? É muito curta, e enquanto você estiver vivo, você está tendo a oportunidade, primeiro, de chamar a atenção de quem? Deus. Segundo, garantir a tua salvação. Amém, pessoal? Graças a Deus. Quem está entendendo? Então vamos despertar para isso. Vamos despertar para isso. Quer ver? Se o Espírito Santo fosse revelado aqui agora, como é que ele ia encontrar a sua fé dentro de você? Dentro de uma caixinha de fósforo? Dentro de uma caixinha que guarda aqueles anel desse tamanho? Em outras palavras, como é que você está guardando a sua fé? A preocupação dele é para que o povo não viesse a perder o quê? Essa é a nossa preocupação. Quando você alimenta a fé, você alimenta a sonho. Quando você deixa de alimentar a fé, você abandona todos os seus projetos. Não é uma realidade? É ou não é? Fica de pé no seu lugar.